Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Outra versão diz isso. É maravilhosa essa palavra, né? A palavra de Deus é sensacional. Aqui a gente percebe muitas coisas que Deus está querendo nos ensinar. Aqui está dizendo que Deus já havia dito que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente ia morrer. Aí o homem, no caso aqui a mulher, né, mas o homem, o ser humano, vai e come daquilo que foi proibido, daquilo que Deus não aceitou, aquilo que Deus não autorizou, aquilo que Deus não deu ordem para se comer. Deus deu ordem para comer de todos os frutos que estavam ali, menos aquele um. Mas aqui é interessante que a gente vê que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Aquela árvore era boa para se comer. Gente, se a gente for comer todas as coisas boas para se comer, a gente vai viver num pecado constantemente. Porque tantas coisas boas para se comer e que não deve se comer. Então a gente tem que entender que nem sempre as coisas boas para se comer é para se comer, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, ela comeu. Se é boa para comer, então vamos lá, né? Não é assim. É interessante que aqui dá início a nós alguns sentidos humanos, né? Claro que os homens já tinham seus sentidos, né? A gente sabe aí os 5 sentidos do corpo humano, mas é importante que a gente percebe que aqui está fluindo, aqui está florindo, né? Vamos dizer assim, aqui está demonstrando de uma forma bem nítida que o que os nossos olhos são capazes de fazer com a nossa mente, trabalhar com a nossa mente e fazer que as coisas sejam agradáveis, que as coisas sejam boas e que as coisas devem ser comidas ou pegadas ou adquiridas, porque o gosto vem. Mas é importante que a gente também entenda e compreenda que tudo que eu vejo, no caso, é claro, quem tem visão, né, aquilo que eu vejo, pode ser bonito, mas pode ser agradável, mas não deve ser tocado. A gente vê isso constantemente, né? Por exemplo, você está sem grana, sem dinheiro, você está olhando aí, está com fome, você olha ali uma padaria, várias coisas agradáveis aos seus olhos, você não pode comer, porque primeiro que você não tem dinheiro para comprar, né? Você está vendo, é bom para se comer, é ótimo, excelente para se comer, mas no momento você não pode pegar aquilo e comer. Primeiro porque existe alguns quesitos que tem que se cumprir. No caso aqui da palavra de Deus é tão interessante, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela olhou para a árvore, ela viu a árvore, que é boa, era agradável aos olhos. E quando a gente fala que uma árvore ou alguma coisa é boa para se comer ou agradável aos olhos, a gente precisa entender que Deus ele nos colocou com esse sentido de observação, de olhar, de ver, né, que é um dos sentidos humanos, do sentido humano, né? A gente ter essa concepção de fazer que o nosso olhar leva para o nosso cérebro, leva para o nosso consciência algo desejável, algo comestível, algo agradável, algo bom, algo que vai nos dar momentaneamente prazer, porque depois que come o prazer passa, acaba, e aí a gente precisa entender Deus nos ensinando que nem tudo que eu vejo, eu enxergo que é bom, que é bonito, que é belo, nem tudo que mostra que é agradável eu devo comer. Eu preciso ter limite,
eu preciso me policiar, eu preciso estar sempre em observação, não deixando que os meus sentidos me dominem, os meus apetites, né? Os nossos apetites nos dominem e faz a gente comer de tudo ou desejar tudo que se acha belo, se acha bonito, se acha agradável. Existem coisas que pertencem ao outro, existem coisas que são proibidas. A gente podia citar aqui muitas coisas proibidas, né? Quantas pessoas aí você vê, tanto na parte masculino como feminino, você vê muitas mulheres lindas, bonitas, agradáveis aos olhos, muitos homens bonitos, lindos, né? Agradáveis aos olhos, mas você não é seu, não te pertence, é proibido. Então a gente precisa sempre entender que existem coisas que podemos fazer e coisas que não podemos fazer, e que nem todas as coisas que são lindas e belas e bonitas e agradáveis aos olhos, que mexe com os nossos sentidos, né? que desenvolve aqui o nosso sistema, sistema sensorial, né? Que mexe no nosso sistema sensorial, a gente vai permitir que esses impulsos nos levam a adquirir, possuir, pegar e tomar coisas que, mesmo que sejam boas, como eu estou dizendo, ou mesmo que seja agradável, não nos pertence, é proibido. Eu acho interessante isso aqui, quando Deus coloca aqui esta árvore proibida, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não que Deus estava querendo negar ao homem qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de coisas, mas é para dar um limite para o homem de fato, é para dizer para o homem que não permita que os seus olhos te enganem, não permita que os seus sentidos te enganem, não permita que o seu sistema sensorial engane você, porque vai acontecer que nesse mundo, nas coisas criadas, na criação, tem muitas coisas que são permissíveis e outras não, e que nós devemos então nos policiarmos, nós devemos então nos concentrarmos e não permitir que esse sistema sensorial nos leve ao pecado, nos leve ao erro, ao engano, né? E depois o desprazer de ter alimentado e comer algo proibido. Então aqui é interessante Deus, Ele permitir isso aqui e colocar essa palavra aqui pra gente, a gente entender, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, né? Agradável aos olhos. Olha, meu querido, a gente tem, de fato, mesmo que nós temos aí esses nossos sentidos, sentido do corpo humano, nós temos a condição da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato e outros mais, né? Porque segundo alguns neurocientistas, existe mais de 26, na faixa de 26 a 33 sentidos. Nós só conhecemos aí mais dito, né? 5 deles que nós falamos aqui: visão, olfato, paladar, audição e tato. Mas existem muito mais coisas que a gente precisa, que a gente tem, que o nosso sistema sensorial ele capta, ele faz com que o nosso cérebro mostra e traz para nós essas sensações que a gente precisa se controlar. Em outras palavras, é isso. Quando Deus coloca aqui esse versículo falando conosco, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, mas principalmente essas duas primeiras partes, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, de fato, a gente vê, a gente enxerga, quem tem visão, né, quem pode agradecer a Deus por ter essa condição de enxergar, porque na verdade enxergar e ver não é somente com os olhos, a gente enxerga de várias formas, de várias maneiras, né, de vários jeitos. Mesmo pessoas que têm deficiência visual, ele tem outro meio, outra forma de se enxergar as coisas e não deixa de também ver algumas coisas. E alguns outros sentidos, eles são mais apurados e que precisa se vigiar. Aqui ela fala da visão, ela fala do desejo, né, de comer, do paladar.
de ser agradável, de ser desejável para dar entendimento, seja agradável aos olhos, visto aos olhos, bonito, belo, perfeito, bacana. A gente come também pelos olhos. Eu acho interessante isso quando o próprio Deus, ele fala, no caso aí, na parte para o homem, na parte sexual, que o homem ele peca, ele pode estar adulterando, não necessariamente no ato em si, mas no olhar, né, no ver, no estar contemplando alguma coisa. Então ele pode estar adulterando, que o pecado do homem, ele também adultera, ele prostitui no olhar. Isso é muito interessante, porque aqui, no caso de Eva, ela viu a árvore. E a árvore era bonita, era bela, era interessante, era bonita. A boniteza, a coisa bela nos chama atenção. E a gente precisa tomar cuidado. Não que as coisas belas ou belos, né, no caso de homem ou mulher, belas ou artes também, que a gente vê, que a gente contempla, que a gente consegue enxergar e ver. Algumas pessoas têm a capacidade de enxergar tantas coisas bonitas, e nesse mundo tem muitas coisas bonitas, muitas coisas lindas, tanto na parte cultural, né, na parte visual, como na parte de artes, como na parte de pessoas de um modo geral. Existem homens e mulheres lindos, né? Homens e mulheres bonitos, que estão aí, que é agradável aos nossos olhos. A gente olha para um homem, olha para uma mulher e não é feio, não, fulano é lindo, fulana é bonita. Olha que perfeição, existe uma perfeição, existe um design, né? Parece que alguém entrou na fila do nascimento várias vezes para ser bonito, tem não somente na parte estética, corporal, né? Mas o seu rosto lindo, o seu corpo bonito. E essas coisas Deus permitiu, Deus fez o belo, Deus fez o bonito. Agora, Ele fez para que a gente pudéssemos olhar, né? Mas não desejar. Olhar, mas não cobiçar, né? Olhar, mas não permitir que o sistema sensorial te leve a avançar o sinal, te leve a algo proibido, né? É como se Deus tivesse colocado já o semáforo muito antes de existir na parte humana, né? Ele mostra algo belo, e depois algo belo, ele fala, olha, muito bonito, sinal verde, você pode olhar, mas quando a mente começa, o sistema sensorial começa a levar para o desejo, né, para a vontade, e principalmente para a vontade proibida, para o pecado original aqui no caso, Deus fala, começa a colocar o pontinho amarelo, né, o semáforo amarelado, dizendo, atenção, para aí, até aqui você pode parar, chegar. Mas existe um vermelho, não ultrapassa, é perigoso. Então, está o sinal verde, você pode contemplar, você pode olhar um homem bonito, você pode olhar uma mulher bonita, você pode até falar, olha, fulano de tal é lindo, é bonito, não tem problema nenhum. Não há problema nenhum com as coisas lindas, com as coisas bonitas. Tanto na questão de artes, né, como um ser humano, você olhar e ver ali uma mulher bonita, você vê um homem bonito. Agora, o que aconteceu, o que aconteceu aqui com Eva, né? Olha o que diz aqui, é tão interessante. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha a palavra, boa para se comer. A primeira coisa que ela viu é linda, boa e para se comer, para adquirir, para possuir. Mas uma árvore que era proibida. Deus já havia dito para não comer. Essa aqui não pode, essa aqui não está na hora, essa aqui não é o momento. Ou talvez nunca seria o momento, essa não pode mesmo. Lembre-se que quando Eva comeu aqui do fruto proibido, ainda não existia o decálogo. Né? Ainda não existia o decálogo, não existiam os 10 mandamentos, não tinha as leis, aquilo que pode, aquilo que não pode. Aqui não estava dizendo que aqui não pode se prostituir, aqui não pode fumar, aqui não pode beber, aqui não pode, etc, várias coisas, né? É que a gente sabe aí que hoje nós vimos que são proibidos
né, que traz transtornos. O pecado original aqui foi o pecado no sentido de contemplar, de ver aquela árvore bonita e ter desejo para se comer, ter desejo para alimentar dela, uma vez que Deus havia dito para não comer. Então a gente tem que tomar cuidado. A primeira coisa que eu vou dizer aqui é com as coisas belas, com as coisas bonitas, porque se as coisas bonitas, elas são realmente para ser admiradas, realmente são para ser apreciadas ou apreciados. As artes, outras coisas mais, são para coisas bonitas ou bonitos que acontecem aí. A natureza tem cheio de coisas bonitas, né? O mundo está cheio de coisas bonitas, mas que não deve passar disso, da contemplação, de você olhar e até glorificar Deus e ver o belo, e ver a coisa bonita que Deus fez. Mas quando passa a desejar, passa a querer possuir, passa a querer comer, passa a querer a tomar para si, aí já entra aqui o pecado original, já entra o problema. É que esse sistema sensorial nosso, ele possa estar sempre ativo, né? Ele está sempre ativo nos mostrando, olha, você está vendo coisas bonitas, você está vendo coisas belas, mas isso é só para você ver, só para você contemplar. Quando vinha a parte do desejo, vinha a parte aqui agradável aos olhos e vinha no sentido para o desejo de posse, né, que é o problema da posse, de possuir e por qualquer motivo, né, para minha felicidade eu vou possuir isso. Não, a gente não vai atrás porque tudo que é belo e bonito eu vou possuir porque é belo e é bonito e eu vou tomar posse daquilo. Tem coisas que são somente para contemplação, né? Para ser contemplado, para ver. E para nos dar também a condição de que nós possamos governar o nosso corpo, governar o nosso organismo, governar os nossos sentidos. Os nossos sentidos são um auxiliar para que nós possamos ter essa visão de ver as coisas bonitas e belas, não no sentido de cobiça, mas no sentido de prazer, de felicidade, e ver como Deus é belo, como Deus é lindo, como Deus é bonito, como Deus faz as coisas perfeitas, né? E que nós não caiamos nesse pecado desesperador de possuir, de ter, de adquirir por qualquer custo, por meu bel prazer. Eu tenho vontade, então minha vontade tem que ser estabelecida, a minha vontade tem que ser saciada. Claro que não. Todas as coisas que proibidas são belas, jamais vão ser coisas ruins e coisas feiosas. Tudo que se torna belo e bonito vai mexer com o nosso sistema sensorial e a gente precisa então entender que o que nos chama a atenção, de fato, que faz a gente ter um controle e ter um domínio próprio, né? Que a palavra de Deus vai dizer aí, né? Ter esse domínio próprio, a gente controlar os nossos sistemas e vigiar e saber o que pode, o que não pode, a gente tem essa condição. E por isso que eu digo aqui que esse pecado original, ele não foi Deus que fez o mal. Deus não faz o mal. A gente escuta muitos irmãos, até pastores, outras pessoas, né, estudiosos aí da Bíblia, que querem colocar culpa em Deus. Não, foi Deus que é culpado. Por que Deus é culpado? Porque foi Ele que colocou a árvore lá. Por que Deus foi colocar a árvore? Meu querido, Deus colocou a árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, para nos dar condições de opção, para dar a você as condições de saber que você precisa ter um autocontrole, que nem tudo na vida pode. A gente não vive num mundo que tudo é aberto, que tudo pode. Não é isso. Existe normativa, existe ordem, existe aqui coisas que podem nos trazer grandes males, pode nos trazer grandes transtornos, pode nos trazer grandes problemas, né? Que esses sistemas sensoriais, né, o sistema sensorial, ele já vem de nós. Nós temos esses sentidos, que nós temos os nossos conhecimentos, sentidos do corpo, né?
essas coisas são para que nós possamos entender que Deus, Ele nos coloca já limite no nosso corpo. Ele já coloca em nós a condição de saber que existe dentro de nós várias coisas que nos fazem parar, de não aceitar. Por exemplo, eu vou alimentar, vou comer tudo que eu tenho que comer? Claro que não. Eu já falei aqui em vídeos anteriores, a gente vê às vezes em festa, né? Várias festas, tem ali vários pratos lindos, bonitos. Aí quando libera ali a hora de comer, a hora de pegar, aí vai gente ali, pega de tudo, né? Tem gente que é cheio de problemas, que não pode comer de tudo, que se vê porque é bonito, se é belo. Então é controlar. A gente precisa se controlar. Na verdade, mesmo que não existisse esta árvore do bem e do mal ali, o nosso organismo já dizia e já dizem coisas que podemos e não podemos, coisas que nós temos que ter limites. Por exemplo, eu não vou encher a minha pança, eu não vou encher a minha barriga, vou comer mesmo depois que a vontade passou. Eu já estou cheio, já é um sistema sensorial dizendo, olha, basta, né? Comeu, tá cheio, bacana. Se você continuar comendo, sabe o que vai acontecer? Vai dar outros sinais para você dizendo o seguinte, olha, você está passando dos limites, você vai passar mal. E se você continuar comendo, você vai passar mal. E se continuar comendo, você vai morrer. Então, a gente tem também esse sentido, o corpo humano, de entender que já nos basta. Né? A gente alimentou, a gente comeu, o nosso paladar levou para nós, né? No caso aqui o paladar, a gente comeu, e o nosso estômago vai encher e vai dizer para o nosso cérebro, vai dizer, olha, tá cheio, bacana, para aqui, não vai mais adiante, você vai passar mal, você vai ter problemas, né? Ou tem coisas que são lindas, mas você não pode comer, que seu organismo não cai bem no seu organismo. Pode ser lindo, pode ser bonito, pode ser belo, você está olhando ali e fala, nossa, que delícia! Eu mesmo, como diabético, né? Eu sou um diabético, aí eu não posso comer muitas coisas, eu tenho muitas coisas que eu não posso comer, eu acho lindo. Eu vejo um bolo confeitado, eu vejo várias coisas de doce, aí os meus olhos, olha, eu olho aquelas coisas, os meus olhos pegam ali, crescem ali, eu falo, opa, que delícia! Mas aí eu falo, opa, para aí, é gostoso, é delicioso, acredito eu, mas eu não posso, porque vai me trazer prejuízos, né? Eu vou me acabar, eu vou morrer, eu vou ter problema, né? Você sabe disso, por exemplo, por que nós comemos, engordamos, né? Não que engordar é coisa, vamos dizer, do mal, nada disso, não estou dizendo isso, mas estou dizendo assim, que a gente come desesperadamente, como vai acabar o mundo, eu preciso comer, eu preciso alimentar, eu não sei o dia da manhã, como eu não sei o dia da manhã, então eu vou comer, eu vou encher a pança, mas come, enche o prato, e depois não quero comer mais, e aí não consegue nem levantar. Aí não se faz exercício, vai ficando obeso, vai ficando doente, vai tendo problemas. A comida, bela, coisas boas, coisas gostosas, coisas vistas aos olhos, agradável ao paladar. Mas tem Deus nos ensinando aqui no início, né? E mesmo que não tivesse essa árvore, é isso que eu quero dizer para você, mesmo que não tivesse essa árvore, o nosso organismo já está dizendo que a gente precisa se policiar, a gente precisa tomar cuidado com o que nós estamos olhando, o que eu estou botando nos meus olhos, né? Em que ou como eu estou colocando os meus olhos, porque eu tenho uma visão e ver uma coisa bonita e bela é uma coisa, agora eu comer com os olhos é outro problema. Eu comer com os olhos é outro problema. Pecado também comer com os olhos, né? Exageradamente. A gente tem que tomar esses cuidados. E a Bíblia fala isso. Eu acho interessante como a palavra de Deus, ela, logo no início aqui em Gênesis, ela nos ensina. Como eu estava dizendo aqui, tem gente que quer colocar culpa em Deus. Deus não podia ter colocado aquela árvore, para que Deus fez isso? Deus colocou aquela árvore para mostrar para vocês que os seus sentidos te enganam.
Deus colocou aquelas árvores para dizer o seguinte, é que você precisa controlar os seus sentidos, que você precisa obedecer uma ordem do seu próprio corpo. Quando você não obedece a ordem do seu próprio corpo, olha, jamais você vai obedecer a Deus. Né? Às vezes a gente não está nem aí com aquilo que nós colocamos os olhos. Né? Olhar à primeira vista é normal, quem tem visão. Olhar à primeira vista é normal, eu olhei, né? Olha que mulher bonita, bacana. Agora que mulher bonita. E aí o bicho pega, né? O bicho, ou o homem também, você olhar para o homem, que homem bonito, legal, bacana, sem problema nenhum. Agora, ficar olhando para ele, a sua mente trabalhando, desejando, e você ali deixando que o seu sistema sensorial flui, né? Aí você vai sonhando, aí tem problema. É o que Deus mostrou aqui, que a gente precisa ter esse controle. Aqui é uma desobediência à ordem de Deus. Mas perceba-se que a desobediência, a gente tem a ordem de Deus com o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo. É interessante isso, gente, que a gente perceba que aqui tem uma desobediência a Deus diretamente. Mas a desobediência a Deus não somente numa árvore, não somente num conhecimento do bem e do mal, não numa desobediência de não pegar, de não comer, de não alimentar daquela árvore, mas que aquela árvore que está ali, que é bela, que é bonita, que é desejável aos olhos e boa para se comer, é uma desobediência a Deus. É Deus falando para você, o seu corpo sempre vai ter esses sistemas que eu coloquei, os sentidos, que vai trazer aí um sistema sensorial e vai dizer para você, olha, é bacana, é bonito, é belo, mas tem coisas que não se permitem, tem coisas que você tem que se controlar, tem coisas que você precisa dominar. Né? A Bíblia até fala muitas coisas sobre isso. Ela fala sobre os olhos. Olha que interessante, a Bíblia fala sobre os olhos. Ela fala assim, olha, quando o homem olha para uma mulher com má pensamento, ele já está adulterando. Deus diz também que a língua, né, ela é um veneno, ela é uma serpente, que ela pode também matar, ou a língua pode também, como se fosse um fósforo, como se fosse um fogo que vai incendiar uma floresta. Então, aquilo que eu falo, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, os sentidos nossos estão aqui envolvidos nesse versículo 6 aqui. Esse versículo 6. Então Deus não tem culpa nenhuma, porque até então o pecado, o mal não veio de Deus, veio naquilo que ele viu e permitiu que o seu sistema sensorial lhe enganasse, permitisse que o seu sistema sensorial lhe dominasse, tomasse o lugar e fosse e entrasse num sistema proibido, num lugar proibido. E quando eu desobedeço o meu próprio corpo, esse meu sistema sensorial, eu estou desobedecendo também até Deus, porque eu estou passando dos limites. Então o controle não foi somente uma árvore, é isso que eu quero dizer para você. A árvore foi só para demonstração de como, mesmo na inocência, nós deixamos ser levados por aquilo que nós olhamos e aquilo que são agradáveis aos nossos olhos. Olha que aqui não havia pecado nenhum. Olha que aqui não tinha nada para atrapalhar a mulher e levar a mulher ao erro. Aqui é ela em si. Alguém pode dizer, mas tinha árvore, tinha Satanás. Não, aqui foi a própria mulher, com o seu olhar, com o seu ver, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Eu já falei em vários vídeos anteriores que o diabo não colocou na boca da mulher. Ele não pegou o fruto e tirou dali, deu para a mulher e falou, come, você é forçado a comer. Nada disso. A mulher viu, já sabia que era proibido, já sabia que não podia, que Deus já tinha dito não faça isso, mas quando ela olhou para aquela árvore e viu que ela era agradável, era boa para se comer, agradável aos olhos, ela permitiu que o sistema sensorial, que lhe enganasse, lhe dominasse. Ela não
não teve freio, não freou esse instinto, ela não freou esse sistema que já existe em nós, que já está dentro de nós, nos dando limites. Quando Deus fez o homem, Ele já fez o homem, quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher, Ele já fez com limites, com o certo e com o errado, com a razão, com o senso de justiça. Aquilo que eu estou dizendo para você, mesmo que não tivesse nada, mesmo que não houvesse nenhuma árvore ali, a gente olha as coisas boas e belas e querem possuir, e quer dominar, quer tomar, quer levar para si, quer ter lucros. Eu vou ter prazer. Eu vejo várias pessoas dizendo, o importante é a minha felicidade. E como filósofo, né, a gente sempre diz também, olha, a gente não corre atrás de felicidade, porque a minha felicidade pode ser a infelicidade do outro. A sua felicidade pode ser a minha infelicidade. A felicidade sua pode ser a infelicidade do outro. Então você, estou querendo ser feliz, eu vou fazer aquilo que eu sinto, eu vou fazer aquilo que eu estou sentindo. A gente não vai nos sentidos, a gente vai naquilo que é certo e errado, a gente vai na razão. Os sentidos nos enganam, os sentidos nos leva a ter um prazer, a ver o belo, o bonito, mas tem coisas proibidas. Existem muitos frutos bonitos, mas que são veneno. Existem coisas que eu posso comer, coisas que eu não posso comer, coisas que eu posso fazer, coisas que eu não posso fazer. Então eu estou sentindo, olha, eu estou até arrepiando, né? Eu estou arrepiando aqui. Então é de Deus. Não, meu filho, isso aí é arrepio mesmo, é um arrepio, é um sentido que você tem. E nem sempre todos os arrepios é coisa de Deus. Você pode arrepiar por um demônio, você pode arrepiar porque está sentindo um frio, você pode arrepiar porque você tem um sistema de sentido bem agudo, bem aguçado, que aí o neurocientista pode explicar melhor, que faz parte desse sentido, de um desses sentidos que você não conhece, né? Que a gente sente frio, sente calor, sente arrepio, sente medo, sente dor, tudo isso. Então, Deus já colocou isso no ser humano, para que nós possamos ter a ideia de que eu vejo as coisas, e que eu vendo as coisas, eu tenha discernimento o que pode e o que não pode, mesmo que seja boa para se comer, mesmo que seja para minha felicidade. Você acha que eu não comer vamos dizer assim, um queijo com doce, né? Eu sou mineiro. Pega um doce, um queijo, coloca ali um casalzinho, né? Juntinho e come. Olha que delícia! Mas eu não posso. Eu posso então fazer o quê? O queijo eu posso comer, vou comer o queijo. O doce eu já não posso, porque eu tenho problema, saúde. E outras coisas, mesmo que eu não tivesse problema de saúde, eu posso comer, posso, mas comer que tanto? Qual o meu limite? Qual o tempo que eu posso comer, quanto tempo, qual o tamanho que eu posso comer, né? Qual a quantidade que eu posso comer, como que eu posso comer isso? Então a gente precisa tomar esses cuidados, porque aqui nesse versículo, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então não é questão só de ser boa para se comer e agradar aos olhos que a gente vai, opa, é meu. A gente tem tantas coisas que agradam aos seus olhos, fala a verdade. Tem tantas coisas que agradam os meus olhos, meu querido. Tem tantas coisas que são desejáveis a mim. Não porque eu sou pastor, né? A gente fala assim, eu sou pastor, eu não tenho... Que não, meu querido, eu sou pastor, eu também tenho esse sistema sensorial, eu nasci com isso também, né? Eu nasci com essa vontade de querer comer tudo, de querer adquirir tudo, de possuir tudo, de ter tudo, de fazer a minha felicidade, de ser agradável aos meus olhos e de querer. Só que, porém, entretanto, eu preciso me controlar. E isso nós chamamos hoje, biblicamente, teologicamente, de santidade. A gente está procurando a santificação, a gente está procurando procurar a santidade, procurar a não fazer as coisas erradas, mesmo que sejam agradáveis, mesmo que sejam boas, mesmo que sejam bacanas. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu acho que eu estou sendo muito claro aqui, né? Para dizer, não somente entre um homem e uma mulher,
mas um objeto. Eu estou vendo ali, estou vendo um carro, por exemplo. Vamos lá, eu gosto muito de carro, né? Já gostei mais, hoje eu gosto menos, mas eu gosto muito de carro. Aí eu estou vendo um carro bonito, lindo, bonitão, caríssimo. Você acha que não me dá desejo? Nó, que carro bonito! Mas eu vou lá pegar o carro, eu vou lá tomar o carro do dono, falou, dá esse carro aqui, porque eu tô vendo, ele é muito bonito, ele é muito belo e ele é agradável aos meus olhos. Daqui eu vou usufruir. Não, querido, você não comprou, eu tô vendo ali uma coisa qualquer, né? Uma comida. Não, tá bonito aos meus olhos, mas eu não posso comer, eu não posso pegar, por vários motivos, ou por causa de doença, ou por causa de dinheiro. Eu tô vendo uma roupa bacana, um calçado bacana, um celular bacana, né? Nó, que celular lindo, nó, que roupa bacana, aí eu vou pegar a roupa. Não, peraí, eu tenho vontade, meus olhos agradaram, os meus olhos ficaram, olha, bacana, belo, bonito, foi agradável aos meus olhos, mas eu não posso pegar, não tenho dinheiro para comprar. Existe uma forma de adquirir aquilo legalmente. Se eu trabalhar e ganhar meu dinheirinho, eu vou lá comprar. Se eu não ganho para comprar aquilo, né? Eu quero só dizer uma coisa para você, que você possa entender o seguinte, eu tenho um bom gosto, eu só não tenho dinheiro. E mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não compro tudo. Aí tem outro porém. Mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não possuo tudo, não compro tudo. Porque nem tudo está à venda, tem coisas morais que não estão à venda. Entendeu? Que eu preciso entender. Aqui, eu já falei aqui dos 10 mandamentos, do decálogo, não havia aqui os 10 mandamentos para Eva seguir. Ó, não adulterarás, não prostituirás, não roubarás, não desobedece pai e mãe, né? Não cobiça coisa alheia, não havia nada disso. Qual era o sistema aqui para ela? Não coma da árvore do bem e do mal, não coma desse fruto proibido. Esse aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Pronto. Querido, é só para se autocontrolar. Né? É só autocontrolar. Eu quero dizer uma coisa para você, assim, com muita honestidade, assim, no meu coração. Para mim, para Márcio Antônio Fernandes aqui, para eu, no caso, nem precisaria ter árvore aqui. O próprio homem em si já mostra que, em si, quando ele já come demais, quando ele bebe demais, quando ele mexe em coisas demais, quando ele não governa demais o seu próprio corpo, o seu organismo, que tem leis proibidas. Nosso corpo já tem leis proibidas, com leis que falam assim, olha, você não pode. Nós temos várias coisas que não podemos dentro do nosso corpo e que nós desobedecemos. Já é uma demonstração do senso de justiça que pode e não pode. Né, que a gente precisa se autogovernar, precisa se autocontrolar, que precisa ter, não permitir que o sistema sensorial nos domine, né? Deus dizendo assim, ó, você que se domine, você que se controle. Eu acho importante, é por isso que Deus disse ali para Caim, né, quando matou Abel, você a controlar, compete a você não permitir que ele entre. Então nós temos esse senso que eu preciso compreender, que eu preciso entender, que eu tenho que ter esse controle. Se eu não tivesse controle, meu querido, a gente come tudo, a gente pratica tantas coisas erradas e a gente vai pecar contra Deus, com os nossos olhos, com os nossos desejos. E os nossos desejos não podem nos dominarem. Não permita que os seus desejos te dominem. Controle o seu desejo. Você que tem muitos desejos, vê muitas coisas bonitas e tem vontade de adquirir, de possuir coisas que não te pertencem, né? Toma cuidado. E mesmo que tem coisas que te pertencem também, tem essa também. Tem coisas que te pertencem, é seu, para você, mas que você também tem que ter um controle. Né? Nem tudo que só porque não me pertence eu posso. Não, tem coisas que me pertencem, mas que eu tenho ter controle disso também. Essa primeira parte aqui desse versículo nós vamos ficar por aqui, porque o vídeo já está bem comprido, né? Mas nós vamos voltar para falar um pouco sobre isso e um pouco a mais. Daqui a pouco eu volto com a parte B e muitas outras coisas para que nós possamos estar passeando pela Bíblia e aprendendo nesse início da Bíblia o que pode e o que não pode. Que não é somente uma desobediência em si da ordem de Deus, mas uma desobediência das minhas vontades, do sistema que eu estava me governando. Passeando pela Bíblia
é a nossa série. Continue, participe, divulgue nossos vídeos e que Deus te abençoe. Até a próxima.